Saudações, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. A você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário e também, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Se você fizer isso, você vai ajudar demais o canal a crescer e mais pessoas conhecerão o Relatos do Frank. Sente-se confortavelmente ou deite-se confortavelmente, apague as luzes, se possível use fones de ouvido para uma melhor experiência. Aviso também que talvez algumas palavras nesse vídeo serão cortadas para que não comprometa o alcance desse vídeo na plataforma. Dito tudo isso, vamos para mais um relato. Olá a todos, eu prefiro não mencionar o meu nome. Sou de Corrientes, na Argentina. Nasci e fui criado no campo, e desde muito jovem eu já tive que começar a trabalhar. Não tive muita oportunidade de estudar, eu tinha que trabalhar para ajudar no sustento da família. Quando eu completei 17 anos, eu comecei a viajar para outras províncias do país, trabalhando principalmente nas colheitas de batata e tomate. Quero compartilhar uma experiência que eu vivi no ano de 2002. Eu estava em Santiago del Estero. Havia uma fazenda com plantações de batatas que estava contratando peões para a colheita daquele ano. Era no norte da Argentina. Me lembro que, além de mim, havia uns 50 peões trabalhando naquele lugar. Era um trabalho pesado. Tínhamos que suportar o frio intenso que fazia naquela época. Acordávamos às 5 horas da manhã, muitas vezes com a temperatura abaixo de zero. Tínhamos uma hora de almoço. Assim que eu comia, imediatamente eu voltava para o meu trabalho. Certa vez, chegou novos peões para trabalhar naquela fazenda. Havia um rapaz muito estranho. Ele quase não falava. Ele tinha uma pele pálida, como se estivesse muito doente. E por mais que ele tomasse banho, ainda assim ele exalava um mau cheiro de suvaqueira. Apesar de tudo, quando falávamos com aquele cara, ele demonstrava ser uma boa pessoa. Havia noites que, quando estávamos no alojamento, ele sempre oferecia um licor para alguns peões. E claro, com o frio que fazia, nós aceitávamos. Lá naquela fazenda, nós dormíamos todos em um grande galpão. Esse galpão deveria ter capacidade para acomodar, creio que umas 80 pessoas. Não era muito confortável, mas ainda assim dava para passar a noite. Teve uma vez que aquele cara me ofereceu aquele licor. Eram umas 7 horas da noite. Após uns 20 minutos, quando eu tinha tomado aquele licor, eu dormi em um sono profundo e só fui acordar no outro dia. Todas as noites aquele cara esquisito oferecia licor para a gente, mas eu comecei a perceber um padrão que me fez ficar alerta com aquele homem. Eu comecei a perceber que ele sempre oferecia o licor para os peões que dormiam perto dele ou que dormiam próximo à porta do galpão. Depois que eu percebi isso, toda vez que aquele cara me oferecia aquela bebida, eu fingia que eu a tomava, mas eu jogava fora, e eu ia para a cama. Quando era por volta da meia-noite, eu vi que aquele cara levantava furtivamente, abria a porta do galpão e sumia. Aquilo era muito suspeito. Eu cheguei a pensar que ele talvez ia se encontrar com alguma mulher. Mas se fosse isso, não havia necessidade de ele dopar aos outros peões para sair de madrugada. Sinceramente, eu não sei que horas aquele cara voltava, pois eu acabava pegando no sono. Eu também não iria esperar a noite inteira para saber que hora ele voltava. Quando eu acordava, ele já estava no alojamento. Certo dia, eu conversei com os peões sobre o que eu vi e propus aos peões que quando aquele cara oferecesse o licor, era para fingir que iríamos tomar, mas jogaríamos fora. Eu tinha a intuição que aquele cara estava fazendo algo muito errado e não queria que nós soubéssemos o que era. Durante o dia, nós trabalhamos arduamente. Combinamos que quando ele saísse do galpão à noite, nós iríamos segui-lo. Assim o dia passou e mais uma longa jornada de trabalho foi concluída. Chegamos ao galpão. Mais uma vez, aquele cara nos ofereceu o licor.
Como combinado, nós fingimos que tomamos a bebida, mas depois jogamos fora. Fomos para a cama. Como sempre, os peões sempre ficavam conversando, mas pouco a pouco o silêncio foi tomando conta daquele lugar, até que todos adormeceram, menos eu e os meus amigos, que fingíamos estar dormindo, esperando que aquele cara saísse. Perto da meia-noite, ele se levantou e saiu. Eu, mais 5 peões, saímos e começamos a segui-lo. Por precaução, nós nos armamos com facões e pedaços de pau. Aquele cara foi se afastando da fazenda e cada vez mais se embrenhando no mato. Até que de repente ele parou, e a partir daquele momento fez algo que até hoje me dá pesadelos. Ele começou a se rolar no chão e se contorcia. Nós escutávamos estalos altos, como se os seus ossos estivessem sendo deslocados. Cada segundo que eu ficava ali, mais medo eu tinha. Aquele cara começou a crescer como se algo o estivesse esticando e como se sua pele fosse rasgar ao meio a qualquer momento. Pelos cresciam rapidamente em algumas partes de seu tronco. O pior foi a sua cabeça, que parecia com a de um cão, mas ao mesmo tempo com aspectos humanos. As suas orelhas começaram a ficar enormes, como a de um porco, e ficaram meio caídas para frente, impossibilitando que eu visse os seus olhos. Sinceramente, eu não queria mais ficar ali. Para mim, já era o suficiente. Eu me virei para correr. Porém, sem querer, eu esbarrei em um dos meus companheiros que estava atrás de mim. Eu não percebi que ele estava lá. O facão dele caiu e fez um barulho. Aquele monstro acabou nos vendo. Um dos peões nessa hora gritou: Corre louco, isso és um lobisomem. Todos começaram a correr e gritar. Eu olhei para trás e vi aquela besta nos perseguindo. Eu escutava um bater de pele, e à medida que ele corria, eu escutava seus ossos estalando. Aquele som me fazia embrulhar o estômago e o fedor que eu sentia era insuportável. Quando estávamos quase chegando no alojamento, os peões começaram a sair, atraídos pelos nossos gritos. À medida que saíam, se espantavam com o que viram. Todos acordaram e começaram a pegar os seus facões e cordas para enfrentar aquele lobisomem. Aquele lobisomem ficou parado, creio que a uns 40 metros do balcão. Os peões foram saindo e começaram a cercar aquela coisa. Era um bicho de 3 metros de altura. Um deles gritou para tentar laçar aquela coisa, e começamos a fechar o cerco. Aquela criatura, vendo que estava encurralada, começava a gritar de ódio. Nós começamos a jogar pedras e paus naquele ser. Eram 60 homens contra um lobisomem. Teve um momento que um dos peões conseguiu laçar aquele lobisomem pelo pescoço. Aquele bicho tinha uma força brutal. Foi necessário uns 15 homens para dominá-lo. Começamos a arrastá-lo para uma árvore. Quando finalmente dominamos ele, conseguimos acorrentá-lo em uma árvore pelo pescoço. Os peões disseram para deixá-lo acorrentado, e quando amanhecesse, nós voltaríamos lá para saber quem era aquela pessoa. Porém, eu já sabia a sua identidade, e contei para os outros peões. Pegamos sal grosso, fizemos um círculo ao redor da árvore, e colocamos alguns crucifixos de prata em frente a ele. Antes de dormir, todos os peões começamos a rezar o terço, para assim dormir um pouco mais tranquilos. Enquanto isso, escutávamos lá fora aquele lobisomem uivando de raiva. Quando amanheceu, fomos até a árvore onde deixamos o lobisomem. E lá estava aquele cara estranho atado na árvore, sem roupas. Os peões lhe deram uma surra, mas o dono da fazenda pediu que o desacorrentasse e o mandou embora, e disse que não era para ele voltar mais, pois da próxima vez ele seria recebido com balas. Lhe deram roupas e comida, e depois aquele homem foi embora e nunca mais foi visto na região. Depois que a colheita acabou, eu fui embora daquela província. Já faz mais de 10 anos que aquela experiência ocorreu, mas eu me lembro de cada detalhe daquela noite como se fosse ontem. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.